Hoje nós vamos falar sobre uma outra característica do fruto do Espírito. Nós vamos falar sobre a alegria. Mas eu estava estudando, irmãos, e senti um desejo de, antes de nós falarmos da alegria, nós analisarmos um pouco as obras da carne que é anunciada aqui nesse texto. Eu quero pincelar rapidamente as obras da carne. Nós vamos ler aquele texto que nós temos sempre falado. Nós sabemos que essa vida cristã vitoriosa, que produz o fruto do Espírito, ela é sustentada apenas pelo verdadeiro Evangelho, que é resultado de um andar com Deus, que produz o fruto do Espírito. Vamos lá. Hoje nós vamos falar, iniciar andando na alegria do Espírito. Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16. Diz assim: andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Se eu ando pelo Espírito, o que vai acontecer? Está sublinhado aí? Nunca eu vou satisfazer os desejos da carne. Isso é algo bem direto. A pessoa que anda pelo Espírito, ele não vai satisfazer os desejos da carne. Se está satisfazendo os desejos da carne, não está andando pelo Espírito. Isso é bem claro no texto bíblico. Verso 17. Por que isso? Porque a carne, ela luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, carne e Espírito, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Nós já falamos aqui dessa luta que existe dentro de nós, quando nós nos convertemos, a luta entre carne e Espírito. Verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis mais debaixo da lei. Hoje nós temos o Espírito para nos guiar. Nós não precisamos mais do parâmetro da lei para nos dirigir. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, é Ele quem nos guia. Agora vamos entrar aqui rapidamente então, a partir do versículo 19, nas obras da carne. Agora veja bem a diferença do fruto do Espírito. O fruto do Espírito ele é singular. Obras da carne é plural. Diz o versículo 19 assim: as obras da carne, elas são o quê? Evidentes, a saber. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma lista de 15 obras da carne que são visíveis, que são observadas na vida. Essas 15 obras da carne que Paulo relata, elas são divididas em 4 aspectos da nossa vida. Nós estamos falando de algo prático. A gente não está falando de uma coisa teórica, nós estamos falando de coisa vivida, do dia a dia. E aqui Paulo pega as 15 características, obras da carne, e ele divide em 4 aspectos da nossa vida. Primeiro, a sexualidade. Depois ele fala da religiosidade. Ele fala da interpessoalidade. E ele fala da interioridade. Então o que Paulo está falando? Ações, pecados voltados para a sexualidade, para a vida religiosa, para essa interpessoalidade, que é o nosso relacionamento uns com os outros, e fala também da interioridade, que é algo que acontece no nosso interior. E aí Paulo vai fazer a lista então. Vamos lá, as obras da carne são evidentes. Nós trouxemos aqui para você o texto, olha aí. Está no telão, talvez mais fácil você compreender a forma que nós colocamos aqui. As obras da carne são evidentes a saber. Primeiro, relacionamento sexual ilícito. Está aí algumas traduções como prostituição. Impureza. O que é impureza? Más intenções, más pensamentos. Indecência. Algo sem cuidado, falta de caráter, de tudo quanto é sentimento que nos torna decentes. Traduzido em algumas outras versões como lascívia. São frutos da carne, e nós temos esses frutos da carne relacionados com a nossa, o que está escrito aqui em cima? Pode falar.
sexualidade. Relacionamento sexual ilícito, impureza, indecência, ou seja, aí traduzido talvez na sua versão, prostituição, nós também temos a impureza e a lascívia. A partir do verso 20, Paulo sai da sexualidade e ele vai entrar na obra da carne agora relacionado com a religiosidade. O que ele fala? Idolatria. Idolatria, você sabe muito bem o que é, não é? Adoração de ídolos. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. E é bom sempre que a gente fala de idolatria, a gente observar que não se trata necessariamente de uma imagem de escultura, mas aquilo que se torna um ídolo, aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida, isso pode ser caracterizado como idolatria. Então, a primeira obra da carne que Paulo destaca aqui, relacionado à religiosidade, a idolatria. Ele fala também de feitiçaria. O que Paulo está falando aqui de feitiçaria são tudo aquilo que ele observava na época, e nós podemos saber claramente. Eu descrevi aqui, baseado no contexto do original que Paulo escreveu. Ele fala de êxtase, via porções, drogas, magias, encantamentos, simpatias, estimulantes e tantas coisas mais. Tudo voltado para o ocultismo, voltado para essa parte de feitiçaria. Então, também obra da carne. Eu coloquei aqui algo bem interessante, que nós crentes precisamos tomar cuidado com isso. Que mexe, eu vejo crente isso aqui, O que eu estou marcando aqui, essa palavra aqui? Fala alto para mim. Simpatia. Irmãos, me assusta ver crente com simpatia. Me assusta ver crente falando, não faça isso, não, isso faz mal. Por que faz mal? Não, porque os antigos falavam que não podia fazer. Sabe, simpatia, coisa do velho homem que a pessoa se converte e continua carregando. E eu vejo, vira e mexe, eu escuto essas coisas. Irmão, simpatia, isso é pecado. Tem coisa que as pessoas fazem e é simpatia. Vou dar um exemplo aqui. Não vou dar. Não me leva a mal não, porque é simpatia. Pessoa está nervosa, assustada, porque está em choque. Aí você fala, dá uma água doce para a pessoa lá. Né? Aí você fala, dá água doce. É simpatia da água doce? Não. Onde é que está a simpatia? Põe uma aliança aí dentro. Né? É uma chave, o negócio, põe aí dentro e faz bem. Simpatia. A água doce pode acalmar. Mas se você pôr aliança, pôr um negócio lá dentro, não precisa. Isso é simpatia. E aí você vai, aí tem um monte de coisas que não tem nada a ver com nada, mas a pessoa faz por quê? Porque falaram que é assim, assim. E aí você teria um monte de coisas que entra nessa parte aqui, irmãos. Isso é coisa da carne. Isso entra nesse negócio de feitiçaria que Paulo escreve aqui. Tira isso da sua vida. Se for remédio, amém, né? Se é um chá, se é um negócio, bom demais. Mas cuidado para você não entrar nesse negócio de simpatia, que não é coisa do Espírito, isso é coisa da carne. Aí Paulo segue agora, ele vai falar da interpessoalidade. O que é isso? Relacionamento pessoal. A obra da carne se revela aí também. Ele destaca aí algumas, no verso 20, seguindo aí. Ele fala, e eu vou trazer uma tradução mais fácil de compreensão, ele fala das inimizades. O que é inimizade? Transformar o outro no inimigo pessoal. Isso é um problema sério, não é? Pessoa que vive praticando ou na prática de inimizade. Qualquer coisa, a pessoa se torna um inimigo. Nós somos chamados, e a gente estudou isso na escola bíblica, nós somos chamados para amar a todos os homens. Nós precisamos amar o próximo. E o próximo nem sempre vai ser uma pessoa fácil de ser amada, não é? Eu falo sempre, se está difícil amar esse, espera o próximo, você vê que vai ser bem mais difícil. Porque não é fácil. Agora, nós somos chamados para amar. Então a pessoa que vive com inimizade aqui e ali, ele está praticando uma obra da carne. Ele segue dizendo, porfias ou rivalidades. O que é isso? Ele está falando de discussões verbais sem sentido. Pessoa que fica discutindo coisa que não precisa. Sabe, a pessoa que vive praticando porfia, ele entra em discussão sem necessidade. Sabe aquele cara que gosta de discutir? Você fala um negócio,
ele não perde uma oportunidade para arrumar uma discussão. Ele quer discutir aquele assunto e a pessoa entra e começa aquela discussão sem necessidade. E isso é porfia, isso é rivalidade, isso é obra da carne, né? Tem gente que naturalmente tem essa facilidade de viver com essas porfias, que é obra da carne. Outra coisa também, que é obra da carne, está na interpessoalidade, ciúmes. Ciúmes eu descrevi aqui, mas nem precisava, né? Você sabe muito bem o que é. É um domínio egoísta de algo ou alguém. Pessoa ciumenta é um domínio totalmente egoísta e quer dominar aquela pessoa, quer dominar aquilo, e a pessoa vive oprimida, a pessoa vive num peso porque é vítima de ciúmes. E isso pode ser relacionamentos de amigos, isso pode ser relacionamento familiar, isso pode ser relacionamento de pais e filhos ou cônjuges, o que sempre é mais comum, não é? Marido e esposa geralmente sofrem, muitos casais sofrem por causa desse negócio de ciúme. E ainda põe desculpa, fala, não, é porque eu cuido, é porque eu zelo. Não, isso aí é outro problema. Você pode cuidar, zelar, mas a pessoa não precisa ser alvo desse ciúme doentio que oprime, que maltrata, que deixa a pessoa debaixo de uma verdadeira prisão. Isso é coisa da carne. Então, é ciumento aí. Tem gente que se gaba, né? Tem gente que fala, eu sou ciumento mesmo. Então você está pecando consciente, o pecado é dobrado. Se cuida, né? Se cuida e tira esse ciúme daí, porque isso é coisa da carne. Paulo segue falando ira, né? Ciúmes e iras. O que é ira? É uma raiva explosiva. É a pessoa que explode muito rápido. Pessoa que às vezes, de repente se ira, fala o que não deve, grita, briga, depois até se arrepende, né? Por que eu fiz isso? Porque eu falei isso. Mas aí já explodiu, o estrago foi feito. Então isso é obra da carne. O que nós falamos lá no início? Andai pelo Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Esse que eu estou falando aqui não é fácil você vencer. Mas você vence quando você estiver andando no Espírito. Aí você vai poder controlar. Tem gente que fala, mas eu sou assim, tá? Eu sou explosivo. Para de se gabar disso. Isso é pecado, isso é coisa da carne. Não fica achando que é bonito você ser explosivo e ficar falando que você é desse jeito. Isso não é agradável. Luta contra isso. Isso tem muito problema. Muitas pessoas sofrem muito e hoje pagam um preço caro por causa de ser explosivo em algum momento nos seus relacionamentos. Outro pecado que Paulo fala aqui, que é uma obra da carne também, são as discórdias. Discórdias são brigas, não é? De forma generalizada. Segue dizendo ainda, tudo na interpessoalidade. Veja bem quantos Paulo destacou no relacionamento interpessoal. Por quê? Porque a nossa vida ela é vivida assim, não é? Uns com os outros. E aqui é o lugar mais fácil de sair a obra da carne, é quando você está relacionando com uma outra pessoa que ela é imperfeita igual a você. É quando você está relacionando com alguém que tem defeito igual a mim. É aí que é mais fácil a obra da carne sair. E é por isso que Paulo faz um destaque tão grande dessa interpessoalidade. Paulo usa ainda outra expressão, dissensões. O que é dissensões? Pessoas que gostam de criar divisão entre pessoas. Sabe o que é isso? É a pessoa que gosta de ficar criando probleminha entre um e outro, levando uma fofoquinha, conversando e falando, ó, fulano fez isso, ou fulano falou assim, ou fulano está desse jeito, e gosta de ficar criando dissensões, divisões. Isso é obra da carne, isso precisa ser observado com muito cuidado, não é? Essa dissensão, isso cria um problemão nos relacionamentos. Isso não é de Deus, isso é pecado. Facções. O que são facções? Aqui é uma coisa um pouco mais séria. Aqui Paulo fala dessas facções, são divisões baseadas muitas vezes em heresias, em mentiras. A pessoa começa a divulgar coisa que não é verdade, certas heresias, e vai criando grupos, né? Rivais, porque fulano faz assim, eu acho que isso não é desse jeito. Olha, fulano ensina assim, mas está errado, porque eu ouvi diferente e alguém falou que não é assim, e a pessoa já começa a olhar e começa a falar, não, eu gosto da pregação do fulano, eu não gosto da pregação do Beltrano, e é verdade, eu também não gosto muito, e começa essas coisas. Isso é facção, isso é obra da carne.
A gente não está para gostar do pregador, a gente está para gostar da palavra, não é? Que é o mais importante. Esse negócio de divisão, isso é facção. Paulo ainda fala de inveja. O que é inveja? Desgosto pelo bem do outro. É um desejo violento de possuir algo alheio. A gente está estudando isso em 1 Pedro, então eu gravei essa semana um estudo sobre essa inveja, não é? É você não ficar feliz com o que o outro tem. Nada que dá certo para o outro, nada que o outro vive bem, nada que o outro possui te agrada. É um problema sério, irmãos. Tem muitas pessoas que sofrem com isso. Se alguém está dando certo em qualquer área da vida, a pessoa fala aí, né? Por que está acontecendo isso? Tem coisa errada ali, né? A pessoa não pode ter nada, a pessoa não pode dar nada certo, não sabe se alegrar com o que o outro tem. Quem merecia aquilo era eu. Isso é coisa da carne. A gente precisa tomar muito cuidado, porque as invejas elas batem de uma forma muito forte. Outra coisa que Paulo vai agora falar da interioridade. Quando fala de interioridade, está falando de coisas interiores. O que é que Paulo destaca aqui? Duas características de interioridade. Paulo fala da bebedeiras e glutonarias, coisas que a pessoa causa para si mesmo. O que é a bebedeira? É a pessoa dominada pelas bebidas, pelo vício, né? Pessoa que não se controla, pessoa que bebe e é viciada, é preso naquilo. Isso é bebedeira, isso é obra da carne. Como é que a pessoa vai se livrar disso? Andando no Espírito. É o jeito da pessoa se livrar. Muitos irmãos aqui são testemunhas disso, né? Irmãos que bebiam compulsivamente, aceitaram Cristo como Salvador e deixaram a bebida, né? Então, essa bebedeira. Glutonarias é um pecado muito semelhante à bebedeira. É a pessoa que é dominada pela comida. Pessoa que come exageradamente bem. Não estou falando de comer bem, eu estou falando de uma comida compulsiva. Pessoa come exagerado, a pessoa sabe que faz mal, sabe que vai morrer, mas come de forma compulsiva. Conheço gente assim. Conheço gente desse jeito. Você não pode falar em nada. A pessoa que está comendo demais, que tem que se cuidar, a pessoa revolta. Esses dias alguém falou para mim isso. A pessoa falou: não, se eu tiver que parar de comer ou comer menos, eu prefiro morrer, porque eu não aguento. Eu falei: você vai morrer mesmo, muito em breve, se você continuar como está. Isso é uma compulsão. Isso é uma coisa da carne, para destruir o corpo da pessoa. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Nosso corpo é o que a Bíblia fala? É o templo do Espírito Santo. A gente precisa cuidar, a gente precisa zelar. Sabe? Isso é algo muito sério. Essa glutonaria, não é? Que Paulo destaca aqui. Isso aqui sempre, às vezes, a pessoa vai pregar sobre os frutos do Espírito e a pessoa fala tanto, né? Da lascívia, porfias, írias, e chega aqui e dá uma passada rápida, né? Mas isso é sério, a pessoa precisa pensar bem. Nós cristãos precisamos nos cuidar muito desses aspectos aqui que falam da nossa interioridade. Então você percebe que Paulo, ele destaca 15 características que envolvem toda a nossa vida. Sexualidade, 3 palavras. Religiosidade, 2 palavras. Interpessoalidade, 8. Interioridade, 2 palavras. E o verso 21, Paulo diz o quê? Contra estas coisas vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam, o que diz aí? Pode falar alto comigo. Os que a praticam, não. A gente vai falar isso bem mais forte, para a gente deixar isso muito claro no nosso coração. Vamos lá, junto. Os que as praticam, não herdarão o reino de Deus. Isso aqui precisa estar muito claro na nossa mente, porque eu vejo muitas vezes pessoas olhando isso aqui e falando: não consigo, eu não deixo, porque eu não dou conta. Os que as praticam, Paulo aqui fala, vive na prática. Nós somos falhos. Uma hora ou outra a gente vai irar, uma hora ou outra a gente pode. Eu não estou falando desse pecado, que na vida do crente é preciso, o pecado precisa ser um acidente, algo que você luta para não acontecer. Mas agora a pessoa que vive na prática dessas características aqui, a Bíblia ela é categórica
objetiva, muito direta, ao dizer que aqueles que vivem nessa prática não herdarão o reino de Deus. Nós precisamos atentar para isso. Por que Paulo fala que não é do reino de Deus? Porque quando você anda no Espírito, você não pratica. Se você não tem o Espírito, você não é um salvo, porque o salvo, ele tem o Espírito Santo de Deus. Você foi salvo, o Espírito Santo veio habitar em você. Você anda no Espírito, você não pratica isso. Agora, se vive praticando, você pode até falar que um dia aceitou Jesus, mas você não tem essa experiência com realidade na sua vida, porque quem é salvo não vive na prática dessas coisas aqui como rotina, como normal na sua vida. Bem? Vamos seguir então. Verso 22. Mas o fruto do Espírito, aí começa. Agora no singular, por quê? Porque tem várias características, mas forma um fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, o que está aqui escrito? Andemos também sob a direção do Espírito Santo. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Muito bem, isso é o que eu queria falar um pouco sobre as obras da carne. E nós vamos falar agora, até fazer só uma introdução aqui sobre o tema, né? Afinal de contas, eu divulguei que hoje nós íamos falar sobre a alegria. Nós terminamos o estudo sobre o amor. Agora nós vamos seguir para a segunda característica do fruto do Espírito apresentado por Paulo, que é a alegria. A alegria precisa ser uma característica marcante na vida de um cristão. Um cristão, um homem ou uma mulher, verdadeiramente salvos, eles devem ser pessoas alegres. O que a gente canta? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Quem não conhece Jesus não tem essa alegria no coração. Então, se você conhece Jesus como Salvador, você tem essa alegria. Ele é um fruto do Espírito. Agora nós estamos falando de alegria do Espírito. É uma alegria que ela é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Onde viver a alegria do Espírito, então? Como viver essa alegria? No mundo de tanta tribulação, de tanta dificuldade. Aí a gente abre a Bíblia e a Bíblia fala que nós que andamos no Espírito precisamos ser pessoas que vivem a alegria. E aí você fala, Paulo, mas que jeito, com tanto problema, um mundo tão difícil, tanta coisa, como é que eu vou viver essa alegria? Nós estamos falando de fruto espiritual. E o fruto espiritual é resultado de um andar no Espírito. Você anda no Espírito. Então você vai produzir essa alegria. É o Espírito Santo que vai produzir em nosso coração. É você não esperar as circunstâncias te fazerem felizes. O mundo espera as coisas ao redor te fazer feliz. O cristão é o Espírito Santo que produz essa alegria. Ande na alegria do Espírito. Então, o que é a alegria do Espírito? Será que a alegria do Espírito está relacionada à comida? Olha, qualquer um de nós, pelo menos, né? Eu acredito, coloquei isso aqui porque é o que me deixa alegre quando eu olho isso aqui, não é? Vê uma banana split dessa aqui, né? Ou uma lasanha assim, o cara do meu nível abre um sorriso, né? Mas será que é essa alegria que a Bíblia fala? Será que é essa alegria produzida pelo Espírito? Não. A alegria produzida pelo Espírito é você viver rindo. É você viver com um sorriso no rosto o tempo inteiro. Será que essa alegria produzida pelo Espírito, ela é de... Não é? Não. Não tem nada com isso aqui. A alegria produzida pelo Espírito.
A alegria produzida pelo Espírito, ela vem lá de dentro. Ela é algo que vem pelo Espírito. A pessoa pode, às vezes, estar enfrentando momentos difíceis. Talvez o seu rosto não está com um sorriso, mas ele está com um semblante feliz. Eles estavam falando isso lá em Campinas domingo. Sabe, nós precisamos, cristãos, ter expressão de felicidade, expressão de alegria, porque você está com uma alegria que brota de dentro, e você vai ter um semblante alegre, mesmo enfrentando as dificuldades. É essa alegria. Olha, vamos definir isso aqui. É um estado de satisfação interior, de completude, de contentamento, de júbilo, produzido pelo Espírito Santo. O oposto da alegria, como fruto do Espírito, não é a tristeza. O oposto da alegria, como fruto do Espírito, não é a tristeza. Sabe o que é o oposto da alegria do Espírito? É o descontentamento. A pessoa, e eu estou falando da alegria como fruto do Espírito, pessoa que não tem essa alegria no Senhor, ela está descontente com aquilo que o Senhor está fazendo por ela. O oposto dessa expressão é descontentamento. A pessoa não está contente com o que está acontecendo. Ela não acha justo enfrentar esses problemas. Ela acha que Deus não está abençoando ela o suficiente. Ela questiona Deus, por que eu estou passando por isso? E ela não sabe desfrutar. Ela não sabe ser contente. A gente aprendeu isso segunda-feira aqui. Ela não sabe enxergar que Deus trabalha para o bem, que Deus junta todas as circunstâncias. Lembra do sal, que o irmão deu o exemplo aqui? O sal ele é formado por dois elementos químicos que separados são veneno, mas quando junta os dois, acontece o sal, que tem os seus benefícios. Então, se alguém olha para um elemento, isso é veneno, olha para o outro, é veneno. Mas quando você para de olhar para os dois e junta tudo, aquilo vai ser algo bom. Então, a pessoa descontente, ela olha para todos os problemas da vida e não enxerga Deus trabalhando através dele, então ela não é feliz. Uma pessoa alegre, ela está contente em tudo que acontece na sua vida, porque ela sabe que o Espírito Santo está trabalhando em toda e qualquer circunstância. Então, a alegria, né? O que é essa alegria do Espírito? Você veja bem que a alegria, ela vem depois do amor. Ela vem depois do amor. E é interessante pensar, porque assim como o amor, a alegria espiritual é uma decisão que independe da emoção. Lembra que nós falamos que o amor, como fruto do Espírito, é uma escolha? Você escolhe amar, você ama por causa de Deus, não depende do objeto do seu amor. Você ama porque o Espírito Santo que está em você te compele a amar. A alegria é uma coisa. Você deve decidir escolher ser alegre. Então eu quero que você leve isso aqui hoje à noite. Lembra bem, a alegria. Voltou? A alegria, ela é uma, o quê? Decisão. Você escolhe estar alegre. Você escolhe estar alegre. Porque, irmãos, eu vou falar uma coisa. Você tem problema, eu tenho problema. Se você ficar olhando para os seus problemas, você vai viver uma vida desgostosa, infeliz, chorando. Você vai cair numa depressão, numa angústia, numa ansiedade. Porque problema todos nós temos. Mas quando você entende que o Espírito Santo habita em você, você decide ser alegre. Eu tive essa experiência, já compartilhei aqui uma vez. Eu enfrentei um momento muito difícil, os irmãos lembram, eu creio que alguns, e foi tão difícil aquela fase, e eu só chorava, e não entendi o porquê, e tanto sofrimento, e eu estava começando a cair num processo depressivo. Eu só conseguia pensar naqueles problemas, e sabe, irmãos, aquilo estava me consumindo. Aí um dia depois de ficar no meu quarto chorando muito tempo, e aquela angústia, aí o Espírito Santo falou no meu coração, falou: peraí, você tem que parar com isso. Sabe o que eu fiz, irmão? Aquela hora eu levantei, tomei um banho, olhei no espelho, e eu falei: a partir de hoje eu não derramo mais nenhuma lágrima por isso. E sabe, a partir daquele dia, aquilo tudo que eu estava vivendo não me incomodou mais nenhuma vez.
As coisas estavam difíceis, continuaram, mas nunca mais aquilo me incomodou. Por quê? Porque a alegria, ela é uma decisão. Então sai disso e fala: eu sou uma pessoa contente com o Espírito. Eu sei que tem problema, eu sei que está difícil, mas a partir de hoje eu vou levantar, eu vou ser feliz, eu vou ser alegre, porque maior do que está em mim do que o que está no mundo. Eu sei que Deus está cuidando da minha vida, eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Então lembra, não é uma emoção, é uma decisão ser alegre. Então nunca baixe a sua cabeça, nunca perca essa alegria. Decida ser feliz em toda e qualquer circunstância. Decido ser cheio do Espírito e abrir mão dos meus sentimentos. Talvez você está todo brocochô aí, pensando de probleminha, porque tem problemão, não é? Tem dificuldades, tem isso, tem aquilo. Abre mão disso tudo. Eu sei que sentimento, emoção nós temos, Deus nos criou com elas. Mas sabe o que você vai pegar com ela? Você vai pegar todos esses sentimentos que te causam tristeza, te causam angústia, querem roubar a sua alegria. Você vai colocar isso tudo aos pés da cruz e deixa lá. O Senhor está aqui, a partir de hoje eu não vou mais me incomodar com isso. E quando o diabo quiser trazer isso na sua cabeça de novo, você lembra, já está lá na cruz, está lá, eu já deixei lá. Isso não vai me incomodar mais. Então, eu decido alegrar-me com Deus ou alegrar-me em Deus. É uma decisão, é uma escolha. Eu vou terminar com esse versículo. Eu sei que você deve ter lembrado dele várias vezes durante a pregação de hoje, que Paulo, ele diz, Filipenses 4:4. Nós vamos ler junto em voz alta, na versão que está aí na parede, mas eu quero que fique bonita a leitura. Vamos lá juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrar no Senhor. Alegrar sempre no Senhor. Nossa alegria não está nos problemas resolvidos. Nossa alegria não é porque está fácil a nossa vida, não é? Talvez você pense assim: se eu tivesse a vida de fulano, eu ia ser alegre, mas minha vida não dá para ser alegre. Alegre no Senhor. Porque todo mundo tem suas cruzes para carregar, todo mundo tem seus problemas, mas nós temos o Espírito Santo em nós, e é Ele quem nos produz a verdadeira alegria. Amém? Vamos